Olá, nessa aula a gente vai falar sobre a adição nos números naturais. Vamos lá? Bom, a definição dessa operação é a seguinte: considere dois números naturais A e B. A soma de A e B, denotada por A mais B, é assim que você vai denotar a soma, é um número que se obtém na reta numérica, deslocando o A de B unidades para a direita. Para você entender. Dados dois números naturais A e B, a soma A mais B é o número que você obtém na reta numérica, deslocando o número A de B unidades para a direita. Como assim, professor? Vou fazer um exemplo? Olha só. O que significa, de acordo com essa definição, o 2 mais 3? O 2 mais 3, de acordo com essa definição, pessoal, é o número que você obtém na reta numérica quando você desloca o 2 3 unidades para a direita. Então veja aqui, ó, aqui está o 2. Desloca o 2 3 unidades para a direita. 1, 2, 3. Você obtém 5. Então 2 mais 3 é igual a 5. Ah, professor, é claro que a gente sabe que 2 mais 3 é igual a 5. Tudo bem, mas o bom é que a gente tem mais uma interpretação, a interpretação geométrica da soma. Bom, mais um exemplo. O que significa o 4 mais 7? 4 mais 7, de acordo com essa definição, é o número que você obtém na reta numérica quando você desloca o 4 7 unidades para a direita. Então vamos lá, aqui está o 4. Vamos deslocá-lo 7 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você obtém quem? O 11. Então 4 mais 7 é igual a 11. Só mais um exemplo. 6 mais 8. O que é o 6 mais 8? De acordo com essa definição, o 6 mais 8 é o número que você obtém na reta numérica quando você desloca o 6, 8 unidades para a direita. Não é verdade? Então aqui está o 6. Desloca 8 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você obtém o 14. O 6 mais 8 é igual ao 14. Pronto, aqui está a definição. E um primeiro exemplo aí de soma, né? Então, a soma de dois naturais A e B, denotada por A mais B, é o número que você obtém na reta numérica quando você desloca o A, B unidades para a direita. Tranquilo? Bom, mais alguns exemplos. O primeiro exemplo, conforme consta aí no material, né? Melhor dizendo, exemplo 2, conforme você vê aí no material, está pedindo para determinar a soma 358 mais 576, E agora, professor, como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma reta grandona e verificar qual o número que eu obtenho quando eu deslocar o 358, 576 unidades para a direita? Não, não é assim que você vai proceder. Existe o algoritmo da adição. Um algoritmo em matemática significa o que fazer para realizar aquela operação, tá? Bom, vamos relembrar aqui esse algoritmo? Bom, o algoritmo da adição, o que você tem que fazer para somar dois números? Colocar um número debaixo do outro, então 358, 576, mantendo a seguinte ordem: unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e assim por diante. Coloca um sinalzinho de mais e começa a fazer as continhas, né? Vamos lá. 8 mais 6, 14. Aí você deixa o 4 aqui e vai 1. Agora, 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. Você deixa o 3 aqui e vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Portanto, o 358 mais o 576 é 934. 934. Muito bem. Bom, esses números aqui, pessoal, recebem nomes especiais. Esse 358 a gente disse que é uma parcela. O 576 também é dito parcela. E esse aqui é a soma ou total. Soma ou total. Então não pode confundir as coisas, pessoal. O nome da operação é adição. O nome da operação é adição. O resultado dela é a soma ou total. Tudo bem? Bom, agora vamos, já que a gente está falando de adição, vamos procurar entender um pouquinho o que significa esse vai 1 aqui, pessoal. O que significa esse vai 1? Eu vou fazer essa mesma conta, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Olha só.
na intenção de te convencer, fazer você entender o que significa esse vai 1. Esse número 358, ele representa uma quantidade de 3 centenas mais 5 dezenas mais 8 unidades. É o nosso sistema de numeração decimal, não é verdade? O 576 representa uma quantidade de 5 centenas mais 7 dezenas mais 6 unidades. Então, vamos às contas. Vamos às contas agora. O que você deve ter em mente aqui nesse momento, pessoal, é que o que está por trás do sistema de numeração decimal é o agrupamento de 10 em 10. Analogamente, o que está por trás do sistema de numeração binário é o agrupamento de 2 em 2. Sistema de numeração de base 5, agrupamento de 5 em 5, e assim por diante. Então, no nosso sistema de numeração decimal, o que está por trás é o agrupamento de 10 em 10. Vamos às contas, então? Olha só. Eu tenho 8 unidades mais 6 unidades. Bom, 8 unidades mais 6 unidades dão 14 unidades. Observe que com essas 14 unidades eu consigo formar um grupo de 10 unidades e ainda sobram 4 unidades. Essas 4 unidades que sobram, a gente deixa aqui. E esse grupo de 10 unidades formam uma dezena. Então vou colocar aqui na coluna das dezenas. Isso justifica o sobra 4 aqui e vai 1. Entendeu? Bom, vamos lá, agora vamos pensar nas dezenas. Eu tenho aqui, agora, uma dezena, mais 5 dezenas, mais 7 dezenas. Dá um total de 13 dezenas. Observe que com essas 13 dezenas, dá para eu formar um grupo de 10 dezenas, e sobram 3 dezenas. Essas 3 dezenas eu vou deixar aqui. E um grupo de 10 dezenas forma o quê? Uma centena. Então eu vou colocar aqui na coluna das centenas. E com isso eu acabei de justificar o deixo 3 aqui e vai 1. Então aqui inicialmente deixei o 4, vai 1, justifiquei. Agora deixo o 3 e vai 1. Tá? O que está por trás é o sistema de numeração decimal. Agora eu tenho uma centena, mais 3 centenas, mais 5 centenas. Isso vai dar um total de 9 centenas. 9 centenas. Então o resultado dessa conta é uma quantidade de 9 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. E isso no sistema de numeração decimal a gente escreve como? Representa como? 934. Exatamente como a gente obteve aqui, tá bom? É isso que está por trás da adição. Esse foi o exemplo 2, item A. Vamos fazer o item B agora? Vamos fazer o item B. O item B está pedindo para a gente somar 1.267 com quem? Com 4.878. 4.878. Vamos fazer... É claro que você vai usar aqui, pessoal, o algoritmo da adição, né? Coloca um número debaixo do outro conforme você está acostumado. Mas vamos fazer entendendo o vai 1, só para a gente, né, fixar bem o que está por trás desse algoritmo. Então vamos lá, olha só. Esse número 1.267 representa uma quantidade de uma unidade de milhar, mais 2 centenas, mais 6 dezenas, mais 7 unidades. O número 4.878 representa a quantidade de 4 unidades de milhar, mais 8 centenas, mais 7 dezenas, mais 8 unidades. Isso mesmo? 4 unidades de milhar, 8 centenas, 7 dezenas e 8 unidades. Muito bem. Vamos às contas para a gente entender bem o que significa esse vai 1, esse vai 2. Vamos lá. Eu tenho uma quantidade de 7 unidades, quero somar com 8 unidades. 7 unidades mais 8 unidades dão 15 unidades. Com essas 15 unidades, eu consigo formar um grupo de 10 unidades e sobram ainda 5 unidades. Essas 5 unidades eu vou deixar aqui mesmo, na coluna das unidades. E esse grupo de 10 unidades formam uma dezena. Essa uma dezena eu vou deixar aqui, ó, na coluna das dezenas. E isso justifica, eu deixo o 5 aqui e vai 1. Olha que bacana. Bom, vamos para as dezenas agora. Uma dezena mais 6 dezenas mais 7 dezenas. Dá um total de 14 dezenas. Com esse grupo de 14 dezenas, eu consigo formar um grupo de 10 dezenas e sobram 4 dezenas. As 4 dezenas que sobram eu vou deixar aqui.
E esse grupo de 10 dezenas formam uma centena. Opa, então esse uma centena, eu vou colocar aqui na coluna das centenas. Aí já justifico o 4 e vai 1. Bom, agora eu tenho uma centena, mais 2 centenas, mais 8 centenas. Isso vão dar um total de 11 centenas. Com essas 11 centenas, eu consigo formar um grupo de 10 centenas e ainda sobra uma centena, né? Então essa uma centena que sobra eu deixo aqui na coluna das centenas. E essas 10 centenas formam uma unidade de milhar. Vou deixar aqui na coluna de unidade de milhar. Uma unidade de milhar. Justifico, deixo 1 e vai 1. Por fim, eu tenho uma unidade de milhar, mais uma unidade de milhar, mais 4 unidades de milhar. Ou seja, 6 unidades de milhar. Pronto. Então, a soma corresponde a uma quantidade de 6 unidades de milhar, uma centena, 4 dezenas e 5 unidades. Que a gente representa no sistema de numeração decimal de que maneira? 6.145. Excelente. Bom, pessoal, então tá aí, né, a definição de adição e o como realizar a adição, o algoritmo da adição. É claro que você não vai fazer isso aqui, pessoal. Isso aqui eu estou justificando o vaião, aquelas coisas todas que vocês conhecem. Você vai usar o algoritmo mesmo da adição, tudo bem? Como você está acostumado. Vamos fazer mais um exemplo? Bora lá. O próximo exemplo, pessoal, exemplo 3, conforme consta aí no material, diz o seguinte. Eu não vou anotar aqui, porque tem no material, né? Você acompanha aí no material. Diz o seguinte. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte são as 6 cidades mais populosas do Brasil. Determine a população das cidades de São Paulo e de Brasília, sabendo que São Paulo possui 4.993.057 habitantes a mais que o Rio de Janeiro e que Brasília possui 117.975 habitantes a mais que Fortaleza. Aí foi dado na tabela aí para vocês, e nessa tabela consta a população das cidades do Rio, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte. Então, pessoal, olha só, o problema está pedindo para a gente determinar a população de São Paulo. E aí ele diz para a gente que São Paulo possui 4.993.057 habitantes a mais do que quem? A mais do que o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é 6.320.446. Portanto, a população de São Paulo vai ser dada por essa soma. Depois, a população de Brasília. O que ele diz aí a respeito de Brasília? Brasília possui 117.975 habitantes a mais que Fortaleza. Fortaleza tem 2.452.185. Portanto, a população de Brasília é dada por essa soma. Bem tranquilo, né, pessoal? Bom, pessoal, então vamos lá realizar essas somas aqui, né? 6 mais 7, 13, você deixa o 3 e vai 1. 1 mais 4, 5, mais 5, 10, você deixa o 0 e vai 1. 1 mais 4, 5, mais 0, 5, aí não vai nada. 0 mais 3, 3. 2 mais 9, 11, você deixa o 1 e vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 9, 13 e vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 4, 11. Pronto, então a população de São Paulo é 11.313.503. De Brasília agora, 5 mais 5, 10, você deixa o 0 e vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16, você deixa o 6 e vai 1. 1 mais 9, 10, né? 1 mais 9, 10. 10 mais 1, 11, você deixa o 1 e vai 1. 1 mais 7, 8, mais 2, 10, você deixa o 0 e vai 1. 1 mais 1 dá 2, mais 5, 7, aqui não vai nada. 1 mais 4, 5, também não foi nada. E o 2. 2.570.160 é a população de Brasília. Bom, exemplo 4. Determine a soma de todos os números de 3 algarismos diferentes que pode ser formado com os algarismos 1, 2, 3. Né? Determinar a soma de todos os números que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3. Então vamos lá registrar quais são esses números. Bom, o primeiro número é 1, 2, 3, né? O 123. Vamos fazer mais embaixo um pouquinho. 123. Depois o 132. Pode ser 213, 231. Pode ser o 312 e o 321.
Aqui estão todos os algarismos, todos os números que eu posso formar com 3 algarismos diferentes, considerando esses 3 algarismos. 1, 2, 3. Tá? São esses números. Sinalzinho de mais, dá um traço. E vamos às contas. 3 mais 2, 5, mais 3, 8, 9, 11, 12. Deixa o 2 e vai 1. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 1, 7, mais 3, 10, 11, 13. Vai 1. 1 mais 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13. Pronto, a soma de todos os números de 3 algarismos distintos que a gente pode formar com os algarismos 1, 2, 3 é 1.332. Mais um exemplo para a gente finalizar essa parte aí da definição da adição. O exemplo 5 agora. Diz o seguinte: quando Guilherme nasceu, o pai dele tinha 35 anos. Atualmente, Guilherme tem 11 anos. Determine a soma das idades de Guilherme e de seu pai. Então o problema está falando que quando Guilherme nasceu, o pai dele tinha 35 anos. Então quando Guilherme nasceu, 0 anos, o pai dele tinha 35 anos. Bom, atualmente Guilherme tem 11 anos, olha só. Se Guilherme tem 11 anos, significa que o pai vai ter 35 mais 11, que vai ter, ou seja, que vai ser 46 anos. Entendeu a situação aqui? Quando Guilherme nasceu, o pai tinha 35 anos. Hoje, Guilherme tem 11 anos. Logo, a idade do pai vai ser 35 mais 11, que vai dar 46. O que o problema quer que a gente faça? Ele quer que a gente determine a soma das idades de Guilherme e de seu pai hoje. Ou seja, ele quer que a gente determine a soma 11 mais 46. 1 mais 6, 7. 1 mais 4, 5. Pronto, 57 é a resposta do nosso problema.